Vamos dar uma olhadinha rápida para a internacional. O presidente russo Vladimir Putin quebrou o silêncio e falou sobre a queda do avião em que o líder do grupo de mercenários Wagner estava com outras 9 pessoas. Os detalhes chegam com a correspondente na Europa, Priscila Yazbek. O presidente russo Vladimir Putin disse nesta quinta-feira que o chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, era um talentoso empresário. Ele disse também que desejava expressar sinceras condolências às famílias. Putin também disse que era necessário aguardar o resultado da investigação oficial sobre o acidente e disse que essa investigação deve levar algum tempo. Dados de um site de rastreamento de voos mostram e trazem informações sobre os momentos finais do voo que transportava Prigozhin e indicam que o jato particular que levava o líder do grupo mercenário teve uma queda brusca e fez subidas e descidas erráticas antes de tocar o solo. Essa aeronave era um jato particular, um Legacy 600 da empresa brasileira Embraer. Inclusive, um porta-voz da Embraer informou à CNN que a Embraer tem cumprido com as sanções internacionais impostas à Rússia, por isso não fazia manutenções na aeronave desde 2019. Prigozhin era um forte aliado de Vladimir Putin, mas levantou uma rebelião em junho contra o governo russo por não concordar com a condução de Putin sobre a guerra e principalmente por causa das críticas que fazia ao ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Esse motim foi considerado um dos episódios mais dramáticos e uma das maiores afrontas de todo o governo Putin. Na ocasião, o Kremlin teve uma resposta que foi considerada discreta, mas especialistas já avaliavam naquele momento que a traição de Prigozhin poderia ser uma sentença de morte. Se o atentado for confirmado, Prigozhin vai se juntar à lista de desafetos de Putin que morreram em circunstâncias misteriosas. Em 2017, por exemplo, o jornal americano USA Today publicou o resultado de uma investigação que mostrou que pelo menos 38 oligarcas morreram ou desapareceram ao longo de 3 anos na Rússia. Também há uma lista de casos de envenenamento, como, por exemplo, em agosto de 2020, do líder da oposição, Alexei Navalny, que foi envenenado enquanto estava num aeroporto. 2 anos antes, também, o ex-chefe da agência de inteligência russa tinha sido envenenado de uma forma semelhante. Os dois fizeram críticas ao governo Putin, mas ambos sobreviveram. Priscila Yazbek, de Paris, para a CNN Brasil. Vamos falar agora com o Lorival Santana. Lorival, Putin se manifesta quase 24 horas depois da queda do avião. Como é que a gente pode avaliar essa manifestação do presidente russo? Como um clássico do Putin. Realmente o Putin é um grande mestre da mensagem, né? O atentado, ou melhor, a queda do avião de ontem coincidiu com datas importantes na história da Rússia, como a Batalha de Stalingrado, que foi o início da derrota, né, dos nazistas pelos então soviéticos, uma série de outras datas que ontem o William Vac mostrou no WW, além de ser exatamente 2 meses depois do motim. Você se lembra, Raquel, eu fiz uma apuração aqui para o 360, em que eu ouvi o Centro Levada, que é o único instituto de pesquisas independente, confiável, reconhecido da Rússia. E o Alexei Levinson me dizia que nas pesquisas que eles fazem constantemente, inclusive sobre a figura do Putin, sempre aparece o Putin como uma figura paternal, uma figura que protege os russos, uma figura que está acima de todos os russos, uma figura, digamos assim, aristocrática, no sentido de que ele está acima dos sentimentos humanos, alguém que está, digamos, no Olimpo, como uma espécie de um deus com características humanas, mas que está acima da vida comum dos homens e mulheres. Então, esse pronunciamento do Putin se encaixa dentro desse papel, dessa mensagem de alguém que diz, poxa, o Prigozhin era um homem que tinha vários talentos, mas tinha um destino difícil, disse ele. Ou seja, como se estivesse falando de uma criança, né? Em que ele perdoa, mas infelizmente ele precisa punir, ele precisa educar.
alguém que comete um erro, comete um excesso. Isso está subliminar, ele não disse essas últimas palavras que eu estou parafraseando, mas essa é a mensagem que todos os russos entendem. Ele não precisa admitir, confessar que mandou derrubar um avião do Prigozhin. Isso não é necessário dentro da escola da KGB, dentro da cultura russa. É preciso entender também o tipo de mensagem do Putin dentro da cultura russa. Não adianta a gente tentar interpretar dentro dos nossos sentimentos. Se nós fôssemos iguais ao Putin, ou se o Putin fosse igual a nós, ele não teria invadido a Ucrânia, certo? Ele estava lá muito bem, governando. Agora, tem eleição no ano que vem. Tem eleição em maio do ano que vem. Eu já cobri várias eleições na Rússia, inclusive a última. O Putin, embora ele tenha o controle sobre as eleições, mas ele controla por meio dos candidatos, de quem é que vai ter a palavra, como vai ser a narrativa, mas ele tenta dar uma verossimilhança de uma eleição justa, de uma eleição livre e tal. Tem que ter gente votando e tem que ter gente gostando do Putin. Isso porque aí fica mais fácil de controlar também o sistema do que você ter uma ditadura assumida, muito brutal, num país enorme e complexo como a Rússia. Então, é por isso também que ele teve que limpar esse cenário, como ele sempre faz. Ele prende o Navalny, ele manda matar, faz tudo o que é necessário meses antes de uma eleição para ter uma eleição tranquila, um terreno organizado para, para a votação e para ele poder se reeleger. Uma ditadura que não tenta se disfarçar de não ser ditadura e uma mensagem sobre um crime que também não se admite que é um crime, né, Lorival?